Eu sou Rosa Nadir Teixeira Jerônimo, psicóloga, organizadora e coautora do livro Família, Grupos e Terceira Idade, Asilos, o que sentem os idosos. Livro prefaciado por Anita Libaresso Neri, professora titular da Unicamp. Desde criança, os idosos fazem parte da minha vida. Conheci minha tataravó, que faleceu quando eu tinha 16 anos. Ela morava com meus bisavós, que também eram meus padrinhos de batismo, escolhidos por eu ser a primeira bisneta. Minha bisa, Dindinha Tutuca, queria se despedir deste plano quando conhecesse um tataraneto. Eu, a primeira bisneta, dei o primeiro tataraneto. Ela me dava conselhos e cuidava de mim como nos tempos antigos, observando as tradições. 7 meses depois do nascimento de meu filho, ela faleceu. Meus avós também foram muito presentes em minha infância e juventude. Com os paternos convivi menos tempo, mas lembro com carinho dos agrados quando íamos visitá-los. Os maternos, falecidos em 2015, com um intervalo de 5 dias entre um e outro, convivi bastante. Meus filhos conheceram seus bisavós e os respeitaram. Puderam, assim como eu, segurar em suas mãos, conversar com eles e presenciar os últimos momentos de suas vidas realmente conjugadas. Os avós fazem parte das suas vidas também, às vezes com conflitos de gerações, outras com muito carinho. Em minha juventude, perto da minha casa, morava um casal de velhinhos que eu adorava visitar depois do meio-dia. Dona Sulamita, mulher franzina, de um dente só, era um poço de sabedoria, paciência e amor. Todos os velhos que convivi continuavam morando em suas casas, rodeadas pelos familiares e vizinhos. Ocupavam-se dentro das possibilidades com a lida diária. Afazeres domésticos, criação de animais, cultivo de pequenas roças, contavam histórias. Quando cheguei à cidade, o cenário mudou. Envolvida com os trabalhos acadêmicos, perplexa, percebi outra realidade na relação das pessoas com os seus velhos. Até a forma de encarar a velhice tem outro nome. Aqui, velho é idoso. Algumas questões, entre tantas problematizadas, são exemplificadas em como o espaço físico, interativo e afetivo numa instituição de longa permanência para idosos se relaciona com o desenvolvimento e aprofundamento da depressão dos seus residentes. Como as atividades recreativas desenvolvidas nos espaços dos grupos de terceira idade podem contribuir para o resgate e a ressignificação da espontaneidade do idoso? Como o despertar do desejo pelo outro, do prazer de estar com o outro, pode ser entendida pelo idoso como formas de viver a sexualidade? Como a implementação da ambiência em seus aspectos físico, interativo e afetivo numa ILPI pode contribuir com a saúde dos idosos? De que forma os idosos residentes em ILPI desenvolvem a capacidade da resiliência? Os sujeitos dessas pesquisas foram idosos, de ambos os sexos, seguindo-se os parâmetros éticos da preservação do anonimato. As identidades dos sujeitos foram substituídas por pseudônimos e a temática escolhida para substituir os nomes de origem dos idosos foi a natureza, destacando as árvores brasileiras. A escolha pelas árvores para representar os idosos traz a configuração simbólica com significados muito diversos em diferentes culturas. Entre os simbolismos, o mais conhecido é o da vida, representando a evolução, fundamental para o crescimento de todos os seres vivos. Pelos hindus e budistas, as árvores representam a felicidade, longevidade e boa sorte.
Refletir sobre família, sexualidade, intimidade, amizade, conhecimento e resiliência é adentrar no universo de idosos que simbolizam o alicerce como as raízes, firmeza como os troncos, aroma como as flores, alimento como os frutos e proteção como a sua sombra. Por isso, a velhice nessa obra é apresentada pelas árvores. Na sequência dessa apresentação, revelam-se os sentidos e significados dos idosos que encontramos na cidade, nos resumos de cada pesquisa transpostas nos capítulos deste livro. Como observados, os temas das pesquisas tratam de assuntos impactantes, trazendo à tona valores psicossocioculturais que levam à dificuldade de expressar sentimentos e comportamentos, principalmente com pessoas idosas. Tendo em vista essa perspectiva, pesquisadores, familiares, profissionais podem ter nessa organização, família, grupos de terceira idade, asilos, o que sentem os idosos, escritos reais sobre a construção das subjetividades de pessoas que chegaram à velhice e que necessitam ser reconhecidas e respeitadas.